Quero saudar a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E é muito bom podermos novamente estar juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos felizes em saber que você todos os dias está aí acompanhando conosco os estudos e com certeza o Espírito Santo está trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a compreender e também colocar em prática em nossa vida. Nós agradecemos a Deus por este dia de vida, por este momento que vamos ter agora, estudando a palavra, e também queremos agradecer a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Que Deus abençoe e que os frutos poderão ser vistos na eternidade. Nós iremos mandar aqui um alô para você que nos escreve dizendo de onde nos acompanha. Maria Helena, ela diz aqui que acompanha os estudos todos os dias pela internet. Que Deus abençoe. Também o Elvis Pereira, de São José da Aliança, em Goiás. Luciana Batista é de Recife. Alexandre Pequenino é de Angola. Também Irene Zamboni é de Portugal. Geni e família de Araraquara, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós sempre mandaremos um alô para vocês também. Que Deus abençoe. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por este momento que vamos ter agora estudando a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dando entendimento, e também te agradecemos por este dia que nos é concedido. Pedimos que estejas presente na vida de cada amigo, cada irmão, onde quer que estejam, e também aqueles que pedem orações. Faça, ó Deus, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Vamos então continuar o estudo que iniciamos ontem, falando a respeito de uma situação que Neemias enfrentou lá em Jerusalém, da queixa do povo, que eles estavam sendo pressionados, a pagarem suas dívidas, dinheiro que eles haviam pego emprestado com as pessoas que tinham um pouco mais do que eles, terras que foram colocadas como hipoteca, e agora eles não podiam mais plantar e comer, enfim, eles estavam passando uma situação muito difícil. E nós lemos em Neemias capítulo 5, versos 6 e 8, Neemias capítulo 5, versos 6 e 8 diz assim: Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Sois usuários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Veja, Neemias, ele se aborreceu, ele ficou irado com essa situação. E ele repreendeu os nobres e os magistrados. Por quê? Porque agora, depois que os judeus que estavam escravos foram resgatados e que haviam sido vendidos às outras nações, agora, com os recursos que Neemias tinha, ele trouxe de volta esses irmãos, e agora essas pessoas, os nobres magistrados, comprando seus próprios irmãos para serem escravos deles. Vejam que os ricos, eles haviam transgredido a lei em seu espírito e não na letra da lei. Eles tinham o dever de socorrer os seus irmãos mais pobres, porém não oprimi-los. E Neemias, seus parentes mais próximos e seus seguidores haviam ajudado aos pobres até que onde tinham condições de ajudar. Agora os ricos, eles haviam usufruído o mais possível às custas dos seus compatriotas. É fácil nós compreendermos que Neemias, um homem capaz de se irar quando lhe era despertado o seu senso de justiça, havia ficado enojado com esses aproveitadores desalmados, inescrupulosos. E Neemias, ele se revoltou com essa falta dos ricos em Judá.
faltava-lhes um senso de responsabilidade social, faltava amor a seus semelhantes. Eles viam a miséria que predominava entre seus irmãos e ainda assim não conseguiam se compadecer deles. Eles queriam que eles lhe pagassem suas dívidas passadas, mesmo sabendo que esses seus irmãos não tinham mais recursos nem para prover o pão de cada dia. Então, esses ricos humilhavam os seus irmãos, e isso provocou revolta em Neemias, e ele precisou então repreender esses ricos, esses avarentos que só pensavam neles. Nós lemos lá em Êxodo capítulo 21, versos 2 a 7, diz assim: Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, ele sairá com a sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, e não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Aqui nós encontramos em Êxodo esta lei que foi dada por Deus a Moisés, que falava acerca dos servos, acerca dos escravos. Como é que eles conseguiriam a liberdade? E por mais difícil que seja compreender, a escravidão ela era uma norma cultural do mundo antigo. Um pai ou uma mãe, ela podia se tornar escravo ou vender um filho ou uma filha social e legalmente. Os pais tinham o direito de vender seus filhos e filhas. Contudo, visto que o propósito essencial de Deus é conceder liberdade, Deus então regulou essa prática em Israel, exigindo que os credores libertassem seus escravos a cada 7 anos. Por isso, Deus protegeu o povo para que não se tornasse escravo permanentemente. E então, Deus assim demonstrou o seu desejo de que as pessoas vivessem livremente. Essa era a cultura daquela época. Um homem ou uma mulher poderiam se vender como escravos, ou poderiam também vender um filho ou uma filha. Que situação, não é, irmãos? Era cultura. Hoje, isso não entra na nossa mente, não é mesmo? Nós vendermos um filho ou uma filha para ser escravo, para ser escrava. Nós mesmos nos vendermos para trabalharmos o resto da vida para alguém. É uma situação constrangedora, não é mesmo? Não dá para nós entendermos isso. E então, a Bíblia, ela, na lei que Deus deu a Moisés, ela permitia que alguém emprestasse dinheiro para uma outra pessoa. Agora, não era permitido cobrar juros. Poderia emprestar. Vamos supor, o judeu não emprestar para outro judeu que estava passando necessidade. Então, essa era uma regra básica, e nós temos isso relatado no livro de Êxodo. Você pode ler Êxodo no capítulo 22, Levítico capítulo 25, em Deuteronômios 23, nós temos essa lei, que o empréstimo poderia ser feito, mas sem cobrar juro. Agora, o juro cobrado pelos credores era assim até um juro pequeno se fosse comparado com o que as nações vizinhas cobravam quando emprestavam dinheiro. Era um juro simbólico, não era um juro alto. Mas mesmo assim, o judeu não poderia emprestar dinheiro para o outro cobrando juros. Por quê? Porque ele estava em necessidade, ele precisava daquilo. E então Neemias, ele teve que lidar de uma maneira firme neste problema que foi levado a ele, as queixas que foram levadas a ele, e embora
a injustiça não transgredia a lei, eles não podiam, de maneira alguma, cobrar juro dos seus compatriotas. Então, o que foi quebrado aqui, nesse aspecto, foi o espírito da lei. Não a lei, porque a lei havia, pode-se emprestar, mas não cobrar juros. E então, quando nós tivermos alguém que nós conhecemos e que seja membro da nossa igreja, e que também está numa situação difícil e que nos apresenta o seu problema e que pede alguma coisa, algum dinheiro emprestado, se nós tivermos condições, nós deveremos ajudar essa pessoa. Quem sabe nós não podemos ajudar com tudo que ela está pedindo, mas com alguma coisa, porque se nós dissermos que nós não temos, nós vamos mentir, não é? Se nós tivermos alguma coisa e dissermos que não temos, nós estaremos mentindo, estaremos pecando. E outra, a pessoa que vem pedir alguma coisa emprestada, se é uma pessoa, como eu disse ontem, né, honesta, trabalhadora, uma pessoa que busca ganhar o seu ganha-pão cada dia, sai para trabalhar e não está sendo suficiente, nós sabemos que a pessoa não é uma pessoa preguiçosa, não é uma pessoa que fica dentro de casa esperando as coisas cair do céu, é diferente. Mas se a pessoa é um pai de família, mãe de família responsável, trabalhadora, e não está conseguindo, e vem então falar conosco, se nós tivermos condições, nós temos que ouvir a voz de Deus através da sua palavra e ajudar essa pessoa na sua necessidade. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a termos mais amor para com o nosso semelhante e entender que num momento ou outro também nós poderemos passar pela mesma situação. E se nós estendermos a mão a alguém, com certeza alguém também estenderá a mão para nós. Lembre-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.